Fala nação, o ano é 2019 e a gente escuta da onde veio o dinheiro do Flamengo. 2019 é o ano que o Flamengo gastou aí mais de 100 milhões em contratações de jogadores, praticamente todos titulares, e os torcedores rivais se perguntam da onde veio o dinheiro do Flamengo. Os torcedores e os jornalistas também, né? Tem gente que fala, isso aí é mamãe Globo, lavagem de dinheiro em relação às vendas milionárias, mas isso tudo vou estar falando agora nessa série sobre como foi esse período de transformação do Flamengo de 2013 até o presente momento. Mas antes, se inscreva no canal e já vai deixando o seu like. O ano é 2012, final do ano, 27 de dezembro, posse da chapa vencedora das eleições que substituiria a chapa da Patrícia Morim. Chapa vencedora, a chapa dos azuis, né? Presidente Bandeira de Melo, a chapa originária ali que o líder seria o Valim Vasconcelos, e o Bandeira toma posse com um discurso bem interessante. Lá no discurso ele fala que o maior desafio do Flamengo, daquela gestão, não era dentro de campo, e sim fora de campo. Ele fala, abre aspas, não vamos descansar enquanto não conseguirmos equacionar esse passivo que não é só financeiro, é ético e moral. Quem não se lembra do Vampeta falando, eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. O Flamengo durante muitos anos, aí, praticamente todo o século XXI, né, tinha essa fama de mal pagador, endividado. Se a gente entrar nos comentários das matérias aí dos sites aí de esporte, sempre é uma vez endividado, sempre endividado. O Flamengo era conhecido nacionalmente como um clube endividado, um clube que não pagava ninguém. Esse mandato começou no início de 2013. Na primeira semana, o que aconteceu? Eles dispensaram o Wagner Love. Wagner Love tinha sido contratado 2 anos antes, não um ano antes, em 2012. Essa foi a segunda passagem do Love. A Patrícia Morim, lá, a gestão dela pagou 10 milhões de euros pelo Wagner Love junto ao CSKA. Desse total, o Flamengo tinha pago apenas 4 milhões de euros. Restavam 6 milhões de euros e essa nova gestão tinha acabado de contratar no início do ano uma auditoria externa da Ernst Young, que eu já vou falar dela já já. Então, o salário dele era na casa dos 500 mil reais e ainda restavam em 6 milhões de euros. Para nossa sorte, o CSKA teve algum problema lá e aceitou a devolução do jogador. Então, o Flamengo abriu, logo de cara, se viu livre de pagar mais de 15 milhões de reais, né? Correção na época, o euro valia 2,80 e além do salário mensal. E nesse período, ainda lá, descobriu-se que um dos jogadores mais caros do Flamengo, além do Wagner Love, naquela época ainda tinha o Léo Moura, que era capitão do time, Renato Abreu, Felipe, mas nenhum desses custava tanto ao Flamengo por mês quanto a conta de água da SEDAI. A piscina do Flamengo lá, o Flamengo tem 3 piscinas, se não me engano uma olímpica lá na Gávea, tinha um vazamento, deixa eu olhar aqui, que vazava 6.500 litros por dia. Isso gerava um custo mensal de mais de 500 mil reais. Pois é, cara. Nosso jogador mais caro não era o Love, Léo Moura, Renato Abreu, Felipe. Nosso jogador mais caro era a conta de água. Então, logo de cara já fecharam a torneira, esvaziaram as piscinas e já cortaram esse custo, né? Outro custo muito alto que tinha no futebol era com a comissão técnica. O Dorival Júnior tinha passado pelo Santos, o Flamengo tinha contratado ele em 2012. Se eu não me engano, o salário dele, junto com a da comissão técnica,
beirava também R$ 1 milhão por mês, algo em torno ali, não tenho os números precisos, mas eu estou com um número na cabeça que na faixa de R$ 750 mil por mês, que era o custo com a comissão técnica. Essa diretoria chamou Dorival e falou: o negócio é o seguinte, a gente tem que reduzir pela metade. Dorival não aceitou, Dorival aceitaria só 40%, mas metade não. Então ele foi dispensado, se não me engano, em março de 2013. Aí quem assumiu, acabou sendo por pouco tempo, foi o Jorginho. Jorginho, que era um novo técnico na época e um custo baixíssimo, né? Então essas foram as principais dispensas, além de alguns jogadores como Maldonado, Bottinelli, que eram jogadores caros também naquela época. Passado alguns meses, saiu o resultado da auditoria externa da Ernst Young. As dívidas que os outros dirigentes falavam, ela no final da auditoria, ela ficou 30% a mais. Então a dívida real que a Ernst Young achou foi de 750 milhões de reais. Desse valor, 394 eram de impostos não pagos, 184 de dívidas trabalhistas e judiciais, tá? Essas eram as principais dívidas. Aí, qual que era a meta dessa nova gestão? Conseguir as certidões negativas de débito. Conseguiu como? Chegou para a justiça, chegou para essa questão toda, falou: olha, a gente quer pagar, que quando você está devendo, a principal coisa que você deve fazer é chegar para quem se deve falar que eu quero pagar, mas eu posso fazer dessa forma. E o Flamengo chegou e foi lá e conseguiu isso. Para conseguir essas certidões negativas de débito, que estava com o nome sujo na praça, não conseguia patrocínio estatal, não tinha crédito no mercado. Então era fundamental, eu lembro do Bandeira falando da importância e que o torcedor poderia gritar: ão, temos certidão. Alguma coisa assim do tipo naquela época. Então, em 3 meses, o Flamengo logo de cara conseguiu quitar acho, 40, 50 milhões em dívidas e foi conseguindo essas certidões. No total, eram 6 certidões que o Flamengo precisava. E conseguiu todas no primeiro ano. Muito interessante, né? E no final do primeiro ano, a gente conseguiu pagar quase 200 milhões de reais de dívidas no primeiro ano dessa gestão. Logo de cara, o Flamengo já conseguiu dar aquela enxugada. O faturamento, ele conseguiu, a camisa faturava 80 milhões de reais. O sócio torcedor, bilheteria, TV, que naquela época era de 100 milhões, 112 milhões. E o Flamengo foi conseguindo essas dívidas, a gente foi conseguindo parcelar a longo prazo, que é no caso as dívidas fiscais, que eu vou falar depois do Profut, que são dívidas a perder de vista, financiadas em 20 anos, e dívidas trabalhistas judiciais. O Flamengo fez um acordo de tudo que entrava, o Flamengo tinha ali tantos milhões disponíveis na justiça para pagar essas indenizações. Eram mais de 100 indenizações nessa época. E no time, a gente esvaziou bem ali e conseguiu fazer alguns achados, como o Elias, que estava em Portugal lá no Sport, saiu do Corinthians bem na época, rodou pelo Atlético de Madrid, Sport. Foi uma negociação arrastada, mas ao lado do Hernani, brocador, que já estava desde 2012, foi os 2 principais jogadores daquela temporada. Teve aquela contratação furada do Carlos Eduardo, que era para ser o 10 ali. O Flamengo sempre sonhou com esse 10, né? Foi furada, fez um gol sem querer, um gol que ajudou demais na Copa do Brasil, porque contou como gol fora naquele jogo contra o Cruzeiro. E aqui no Rio, Elias, quem não se lembra desse gol? O Elias batendo no canto assim do Fábio e a gente ganhando do Cruzeiro de 1-0. Aí ainda tinha o Léo Moura e ainda a gente deu sorte ali com o Paulinho, né, cara? O melhor ano da carreira do Paulinho era ciscador, um ponta veloz, jogava também de lateral. Era muito bom de bola, mas coitado, sem cabeça. Teve ainda a questão do Marcelo Moreno, tinha o Rafinha.
Lembra aquela campanha furada do Faz Moreno? O técnico era o Mano Menezes. Mano Menezes entregou o bastão. Eu estou vendo aqui um outro destaque. Em 2013 ainda teve aquela saída do Wellington Silva, que é lateral direito. Ele foi para o Fluminense e na entrevista ele disse que o jogador tinha que pensar grande. Coloca no Google aí, vê aonde que joga em 2019 o Wellington Silva. Isso aí, rapaz, o mundo dá voltas. Vou fazer uma série de vídeos a mostrar essa questão da onde veio o dinheiro do Flamengo. A gente chegou aonde chegou em 2019 porque a gente reconheceu os nossos erros, a gente foi ver aonde que estava errado, pagamos boa parte de quem a gente devia, as dívidas fiscais elas foram financiadas, estão sendo quitadas, o Flamengo equalizou, se reestruturou, aumentou o investimento na base. O Flamengo hoje é um time transparente, desde 2013 publica no seu site balanços trimestrais. Então, um clube, para chegar onde chegou, também tem que ser transparente. Galera, o vídeo ficou um pouco longo, mas espero que vocês tenham gostado. Novamente, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like e vai acompanhando aí que vem novos vídeos dessa série Da Onde Vem o Dinheiro do Flamengo. Saudações rubro-negras, um grande abraço.